Eu aproveitarei este tempo que me concedem para colocar algumas questões que julgo também estarão presentes nos painéis que constituem este encontro. Sobre justamente a temática que nos é aqui proposta e que, ao fim e ao cabo, aquela que relaciona juventude, jornalismo e política. Queria naturalmente considerar esta temática a partir do regime que todos vivemos e do ar que respiramos, o regime democrático e o ar da democracia, querendo valorizar na democracia um aspecto em particular. A minha ideia será que a democracia é fundamentalmente um regime que nos permite escolher. Não é, longe disso, só um regime de escolhas, mas é basicamente um regime de escolhas. A democracia é um sistema que permite limitar os poderes, a democracia é um sistema que permite garantir um conjunto de direitos, liberdades e garantias fundamentais, isto é, que não dependem de outorga por ninguém e que constituem elas próprias um limite fundamental à existência e ao exercício de variados poderes. A democracia é crucialmente um regime de representação, é um regime que permite a representação de grupos sociais, grupos socioprofissionais, grupos de interesses, regiões, outras ancoragens de natureza territorial. Nesse sentido, por exemplo, por mais estranho que pareça à primeira vista, a paisagem política francesa é desde ontem mais democrática do que era, porque um conjunto muito significativo da população francesa, que vale entre 15% e 20% dos votos, tem finalmente uma representação enquanto grupo parlamentar na Assembleia Nacional Francesa. E eu, por acaso, não gosto nada dessa representação, mas é verdade que, enquanto regime de representação, convém que estejam representados os grupos sociais e os grupos de interesses significativos nas instituições que configuram o nosso sistema político e, nesse sentido, portanto, repito, a democracia é crucialmente um regime, um sistema de representação. A democracia é um método de proteção das minorias e da proteção dos direitos dessas minorias, incluindo o direito de se tornarem maiorias. A democracia é um sistema de controle do poder numa lógica de baixo para cima, portanto, de controle popular sobre os poderes. A democracia é um regime de soberania popular expressa pelo voto. É tudo isto, e tudo isto é muito importante, mas a democracia é também um sistema que nos permite realizar escolhas. E era esse o ponto que eu queria salientar hoje. É um sistema que nos permite realizar escolhas coletivas sobre questões comuns ou de interesse comum e para pormos em prática ações comuns, que habitualmente chamamos políticas, no sentido do inglês policy e não do inglês politics. É um sistema de escolhas aos mais variados níveis, a níveis territoriais, inframunicipal, municipal, intermunicipal, regional, das regiões autónomas, nacional, europeu, internacional. É um sistema de escolhas organizado também por vias temáticas, escolhemos deputados, escolhemos indiretamente governantes, escolhemos presidentes, escolhemos variações e escolhemos tipicamente as orientações que seguimos em matéria de política externa, em matéria de política europeia, em matéria de política de defesa e escolhemos programas e equipas que tenham, para que a democracia funcione, que possuir duas características essenciais. Em primeiro lugar, têm de ser competitivos e, em segundo lugar, têm de ser alternativos.
Se não forem competitivos, isso significa que a relação de forças é demasiado assimétrica para que a escolha se possa fazer em condições de equidade ou igualdade, mesmo que formal, mínimas. E se não forem alternativos, significa que as escolhas estão limitadas a lógicas, a que é habitual em Portugal chamar-se rotativistas, ou dizer que é simples alternância sem ser verdadeiramente alternativa. Mas, em condições habituais, como aquelas que vigoram em Portugal, sim, a democracia é o regime que nos permite realizar coletivamente e numa base de temporalidade regular escolhas. Escolhas algumas mais duradouras e escolhas algumas mais circunstanciais, mas escolhas em cada momento nós podemos conhecer programas alternativos, direções alternativas, equipas alternativas, elites alternativas, candidatos alternativos e escolher entre eles. E essas escolhas são depois válidas para um certo período de tempo e para um certo conjunto de atribuições e de competências. Ora, para que nós possamos escolher, e, portanto, para que esta dimensão capital da democracia enquanto um regime de livre escolha, e eu estou pela primeira vez a acrescentar o adjetivo livre à minha descrição anterior, nós precisamos de certas condições. Em primeiro lugar, é preciso que as alternativas existam. As alternativas existam no sentido também de serem percepcionadas como existentes. Portanto, não é apenas o facto de a alternativa existir, isto é, alguém em algum lugar e em algum momento ter alguma ideia e formular essa ideia e desenvolvê-la num programa e ter consigo gente disposta a cumprir esse programa e a realizar essa ideia, mas é também que os outros e a comunidade que nós formamos como tal saiba que essa ideia existe e que esse programa existe. Portanto, para retomar os termos, entretanto, felizmente abandonados, da filosofia que se estudava no ensino secundário, quando eu, há muitos anos, no milénio passado, frequentava o ensino secundário, trata-se de aplicar aqui o princípio então chamada filosofia idealista do bispo Berkeley, esse est percipi, isto é ser percepcionado. Portanto, em primeiro lugar, é preciso que as alternativas existam, no sentido também em que sejam conhecidas. Em segundo lugar, é preciso que nós acedemos, que consigamos, portanto, aceder ao conteúdo dessas alternativas. É necessário que haja uma divulgação, uma disseminação dos conteúdos dessas alternativas. É preciso que haja debate, argumentação cruzada entre os portadores dessas alternativas. E é preciso que tudo isto decorra num espaço público. Isto é, tudo isso decorra não apenas face a nós, e nós possamos ver, ocorrer, como ocorra num campo institucional em que justamente vários atores possam agir e possam agir recorrendo a diferentes formas de ação. Aquilo a que é habitual chamar-se, desde o século XIX, primeiro sociedade burguesa e depois espaço público. Estas condições, a existência de alternativas, o conhecimento dessas alternativas, a divulgação dos conteúdos dessas alternativas, a argumentação cruzada entre eles e a natureza pública de tudo isto são condições sine qua non para que as escolhas possam ser realizadas. E a minha tese é muito simples, e não é minha, é apenas recordar que para que todas estas 5 condições existam, é necessário que exista jornalismo. É necessário que as alternativas existam no sentido de serem conhecidas e, portanto, é necessário existirem canais de conhecimento dessas alternativas. É necessário que conheçamos os seus conteúdos e, portanto,
é necessário que o nosso direito de informar os outros e o direito de nos informarmos sobre os outros seja respeitado, se é necessário que os conteúdos das alternativas sejam acessíveis ao público, é necessário que haja mecanismos dessa acessibilidade, se é necessário que haja debate, é necessário que haja órgãos, estruturas que organizem esse debate, e se é necessário que isto ocorra num espaço público, é necessário que esse espaço seja público, no sentido em que não possa ser monopolizado por ninguém e não possa ser convertido num espaço privado. E, insisto, para todas estas condições, o jornalismo é uma condição sine qua non. Portanto, não estou a dizer apenas que o jornalismo favorece estas condições, estou a dizer que o jornalismo é indispensável a estas condições. E estou a dizer jornalismo e não meios de comunicação, porque são duas coisas diferentes. A diferença fundamental é que o jornalismo remete para uma atividade que normalmente se realiza nos e através dos meios de comunicação social, sejam eles da época gutenbergiana ou da época pós-gutenbergiana, sejam eles organizados como órgãos de comunicação social, no sentido da nossa entidade reguladora para a comunicação social, sejam eles organizados como portais, sítios internet, órgãos digitais, etc. O jornalismo, portanto, é uma atividade que se realiza normalmente, padronizadamente, através dos órgãos de comunicação social, mas é uma atividade profissional, técnica, própria, sujeita às suas próprias regras profissionais, éticas e deontológicas, para além das regras técnicas propriamente ditas. E, portanto, há uma, digamos, afinidade estrutural entre a existência de uma profissão que é o jornalismo e a existência de um regime de escolhas livres e públicas que é a democracia. E é uma relação de interação recíproca. A democracia precisa do jornalismo, por tudo isto que disse até agora, e o jornalismo precisa da democracia, porque o jornalismo, como profissão para se exercer, precisa de condições de liberdade, de independência e também de capacidade, de efetividade, se quiserem dizer assim. Os jornalistas não gostam, mas a verdade é esta, de poder que só uma democracia lhes garante. Não é por acaso que o jornalismo é um dos primeiros sacrificados de qualquer regime ditatorial, de qualquer tirania, de qualquer regime autocrático ou mesmo de qualquer democracia iliberal, se é que isso existe. Na minha opinião, não existe, mas para quem achar que exista, aqui vai também a prevenção. Esta, portanto, afinidade que joga nos dois sentidos é muito importante para o jornalismo em geral e é particularmente importante para o jornalismo político em particular. Porque se nós falarmos sobretudo de alternativas políticas, de orientações políticas, de programas políticos, de debate político, evidentemente esta proximidade entre jornalismo e democracia ainda é mais enfática, mais evidente. E por isso não é de espantar que haja recorrentemente esta nossa preocupação de debater em conjunto as relações entre jornalismo e política, porque são relações de alguma complexidade. Porque ao mesmo tempo que nós precisamos desta proximidade, disto a que chamei afinidade estrutural, nós precisamos da máxima independência possível entre os dois campos. Jornalismo e política, e em particular política e jornalismo político, devem ser o mais independentes entre si possível. O que representa uma situação que à primeira vista possa parecer estranha,
porque pode parecer ao mesmo tempo que estamos a desejar duas coisas contraditórias. Desejamos essa proximidade e desejamos essa independência. Já lá iremos. O que nem sempre é imediatamente compreensível é, como hoje se propõe, incluir uma terceira parte neste diálogo, neste relacionamento entre jornalismo e política, como é proposto no tema deste encontro, que acrescenta a esses dois termos um termo muito escorregadio, que aqui é designado por, no plural, os jovens. Às vezes também se designa por a juventude. O que me recorda imediatamente um dos artigos mais fascinantes que alguma vez li na minha profissão de sociólogo, é um artigo de um sociólogo francês já falecido, Pierre Bourdieu, que se chamava apenas La jeunesse n'existe pas, a juventude não existe. Deixemos esse lado, os sociólogos reagem muito a esta quase personalização de coletivos e tentemos perceber o que é que nós queremos dizer quando invocamos aqui ou convocamos aqui os jovens. Podemos dizer uma de duas coisas ou podemos dizer as duas coisas ao mesmo tempo. A primeira coisa que podemos fazer é estarmos a referir a uma etapa de um ciclo de vida. Nesse sentido, eu já fui jovem e posso garantir a todos os jovens presentes que deixarão de ser jovens, se as coisas correrem bem. Devem desejar vir a deixar de ser jovens. Será pior se não deixarem de ser jovens, isso quer dizer que o vosso percurso acabou antes do tempo. Nesse sentido, nós habitualmente usamos essa juventude como uma categoria, por exemplo, como uma categoria estatística, quando queremos relacionar quaisquer comportamentos com percursos de vida ou ciclos de vida. E dizemos que é habitual que a prática desportiva seja superior entre os jovens do que é entre os mais velhos. É mais provável que os indicadores de saúde física sejam melhores entre os jovens que entre os mais velhos e assim sucessivamente. Quando nós falamos de juventude, podemos também estar-nos a referir a outra coisa que é diferente da primeira. Podemos nos estar a referir não ao ciclo de vida, mas ao ciclo intergeracional. As gerações sucedem-se, as gerações vão-se distinguindo. Para a geração dos meus pais, o que então se chamava a canção romântica representava o paradigma da boa música de entretenimento. Na minha geração era mais o rock mais duro. Imagino que hoje sejam outras coisas, e isso já não se trata de um efeito ciclo de vida, porque eu vou fazer 66 anos para o mês que vem e continuo a achar que o Dark Side of the Moon é a obra-prima da música contemporânea e, portanto, não é por ter deixado de ser jovem que deixei de gostar dos Pink Floyd. Os Pink Floyd antigos. Portanto, nós podemos estar a referir-nos a duas coisas diferentes quando nos referimos à juventude, como etapa no ciclo de vida ou como momento no ciclo intergeracional. Ou podemos estar a tentar-nos, é um pouco mais difícil, mas talvez seja necessário, a referir-nos, estar a tentar-nos referir às duas coisas ao mesmo tempo. Isto é muito importante, porque quando eu digo, e vou dizer um facto, que em Portugal, mas em França também, como se notou no domingo passado, e um pouco por toda a Europa, a taxa de abstenção eleitoral é bastante maior entre os jovens do que entre os mais idosos. Qual é o fenómeno que eu estou a descrever? Estou a descrever um fenómeno ligado a um ciclo de vida e, portanto, esses jovens, à medida que forem envelhecendo,
vão tendo uma participação eleitoral mais regular, ou estou-me a referir a um fenómeno geracional, o que significa que esses jovens, quando envelhecerem, possivelmente continuarão a abster-se, muitos deles, em eleições. E o significado para o regime político das duas coisas é bastante diferente. E por isso é muito importante nós não ficarmos só pelas primeiras aproximações e dizer, quando eu ensinava estas coisas, dizia-se, não sei se continua a ser estatisticamente verdade ou não, que nos jovens portugueses até aos 30 anos era mais provável que não tivessem votado do que se tivessem votado alguma vez no seu período de tempo entre os 18 e os 30 anos nas eleições, entretanto, transcorridas. Não sei como é que estão os números agora, já há muitos anos que deixei de poder tratar destas coisas. Mas é muito diferente eu dizer isto dizendo isto é uma etapa do ciclo de vida ou dizer isto é um fenómeno geracional. E é muito diferente exatamente para o regime democrático como regime de escolhas, tal como até agora o descrevi. Depois, é preciso também, estou a falar dos cuidados que é preciso ter quando metemos os jovens nesta caldeirada que estávamos a fazer entre jornalismo e política. É preciso ter um outro cuidado, e esse cuidado já não é de natureza conceptual, mas é de natureza atitudinal. É muito fácil resvalar nas ciências sociais do discurso analítico para o discurso normativo, e também é frequente resvalar do discurso normativo para o discurso moral. E se há área em que isso está sempre a acontecer, é justamente quando falamos dos jovens, em que a tentação de enveredar explícita ou implicitamente, deliberada ou involuntariamente, por um discurso de natureza paternalista é muito grande. As gerações também se distinguem pela paciência que têm em relação a esse discurso paternalista, mas esse não é o meu ponto agora. O meu ponto é aconselhar esta tripla precaução. Primeiro, saber se nos estamos a referir a um ciclo de vida ou à transformação geracional. Segundo, interpretar os factos em função da primeira precaução. E terceiro, evitar a todo custo resvalar para discursos de natureza paternalista. Sempre que a gente diz coisas, os partidos têm que se reinventar, a forma de fazer política tem que ser radicalmente diferente, nós temos que chegar aos jovens, nós temos que entusiasmar os jovens, nós temos que mobilizar os jovens, estamos a ser demasiado paternalistas, isto é, pouco respeitadores da autonomia dos atores sociais, que os jovens são, e, portanto, da responsabilidade que lhes são inerentes. Não vejo porque é que não se possa raciocinar ao contrário. O que é que que obrigação tenho eu de convencer os jovens a intervir politicamente? Que responsabilidade tenho eu de tentar entusiasmar os meus filhos a participar na vida pública? Eles não são maiores de idade, não sabem pensar, não sabem decidir, não sabem escolher. Só estou a dizer que nós precisamos, evidentemente, de pensar em conjunto sobre estas dimensões dos problemas que enfrentamos, mas devemos fazê-lo com cuidado e saber distinguir o que é o plano analítico do que é o plano moral. Depois, há muitos sinais de alerta que é muito importante ter em conta. Por exemplo, no último domingo na Colômbia, ficou a 700 mil votos de ganhar as eleições presidenciais, mas 700 mil votos em 20 milhões, portanto ficou a 4 pontos percentuais, menos de 4 pontos percentuais de ganhar as eleições, um candidato que não realizou campanha a não ser nas redes sociais
e que se recusou a realizar qualquer debate com qualquer dos seus adversários, seja na primeira volta, seja na segunda volta, e mesmo quando um tribunal ordenou a realização desse debate e o candidato adversário disse: por mim, onde ele quiser, com quem quiser, moderado por quem quiser, por quem ele quiser e sobre os temas que ele quiser. E um candidato que, não estou a discutir a sua linha política, porque estou impedido de fazê-lo nas minhas circunstâncias atuais, quando esse candidato que recusou, portanto, assumir, intervir no espaço público, debater, argumentar e dar a conhecer sequer o seu programa, esse candidato ficou a 4 pontos percentuais de se tornar presidente de um país de 30 e tal milhões de habitantes. Isso, evidentemente, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta no sentido em que isso significa que, talvez, em certas circunstâncias, em certos contextos, em certos momentos, esses requisitos fundamentais que eu elenquei para que fosse possível um regime de escolhas deixam de estar cumpridos ou entram em perigo. Isto já para não citar outros exemplos mais conhecidos, nos quais o próprio consenso básico sobre factos foi recusado, e esses factos básicos, 3 anos depois da eleição, continuam a ser recusados por um dos intervenientes. Estou a falar das últimas eleições presidenciais americanas. Estes sinais de alerta são grandes. É um sinal de alerta muito grande a taxa de abstenção eleitoral em Portugal, é um sinal de alerta muito grande a taxa de abstenção entre os jovens que se verificou nas eleições presidenciais e nas 2 voltas das eleições legislativas francesas deste ano. E nós não devemos ignorar esses sinais de alerta, também não devemos dramatizá-los ou sobredramatizá-los, nem devemos descontextualizá-los. Uma outra maneira de dizer a mesma coisa que eu disse até agora é dizer assim: o candidato que na Colômbia se recusou a fazer campanha, a não ser nas redes sociais, que se recusou a participar em qualquer debate e que se recusou a divulgar inteiramente o seu programa, perdeu as eleições. É outra maneira de dizer a mesma coisa. E eu recomendo que nós tenhamos na nossa cabeça sempre essas 2 maneiras, que é para evitar nem ignorar os sinais de alerta, nem nos deixarmos, digamos assim, subjugar ou decepcionar ou desarmar por esses sinais de alerta. Há um segundo sinal de alerta muito importante. Eu falei até agora dos sinais de alerta em relação à participação política. Quem manda nisto, quando quiser que eu pare, como eu estou... Como não me deixam dar aulas, eu aproveito todas as oportunidades para voltar. Falei até agora de um sinal de alerta do ponto de vista político, e agora vou falar de um sinal de alerta do ponto de vista do jornalismo. Mais uma vez, os números em França são bastante claros quando sugerem que hoje os órgãos de comunicação social, o jornalismo, deixou de ser a fonte de informação principal para os jovens franceses, que usam como fonte de informação tipicamente material não tratado, tipicamente o material que circula nas redes sociais, circula nos grupos de pares ou circula noutras formas de propagação de rumores próprias das sociedades tribais contemporâneas. E reparem, eu recusei usar para designar isto outra palavra que não material. Porquê? Porque esse era o ponto a que eu queria chegar. Como é que eu ia dizer? O elemento mais importante e mais forte da afinidade estrutural que disse que, na minha opinião, existe entre jornalismo e política
é mesmo aquele que se designa com a palavra mediação. O que distingue o regime democrático como regime de escolhas dos regimes segundo os quais eu organizo um talk show, faço passar um oráculo a dizer se votar pela expulsão do concorrente A, ligue 9345523, para que o número não exista. Se preferir a expulsão do concorrente B, ligue 93884177. O que faz a distinção entre as escolhas que eu faço entre programas, entre partidos, entre primeiros-ministros, entre candidatos a presidentes, entre candidatos a presidentes de Câmara e por aí fora, e entre as escolhas fundamentais do país, devemos estar na Europa, devemos não estar na Europa, devemos estar na zona euro, devemos ser membros da NATO, devemos sair, etc. E o que faz a diferença entre estas escolhas que eu faço e as escolhas que eu faço quando voto para considerar qual foi o melhor jogador na partida final de basquete entre os fulano e os Warriors e os Boston Celtics, ou qual é o candidato que deve sair desta vez de programas que me dispenso de nomear, é justamente que na segunda não existe mediação e a mediação é essencial, é inerente à primeira. A mediação que na política é dada pelo sistema de partidos, pelo sistema eleitoral, pelas próprias instituições e as suas regras, e a mediação que no âmbito da comunicação social é dada tipicamente pelo jornalismo. E há algumas características comuns entre estas duas mediações, nem que seja do ponto de vista dos valores a que elas se referem. Independentemente de saber se o jornal X verifica mesmo os factos, se houve mesmo as partes atendíveis, se respeita ou não a privacidade da vida íntima, o que é facto é que mesmo que os jornais que vivem de infringir tudo isto têm que fazer o que habitualmente se chama a homenagem que o vício tem de prestar à virtude. Isto é, nunca dizem que não verificam os factos, que não ouviram as partes ou que não estão a respeitar a intimidade da vida privada ou a privacidade da vida íntima. Acho que é a intimidade da vida privada a fórmula certa. E, portanto, nem que seja do ponto de vista dos valores ou dos princípios, não apenas deontológicos, como também técnicos ou processuais, a mediação que existe porque se organiza segundo um conjunto de preceitos que podemos atender e encontrar, quer no jornalismo, quer na prática democrática, em que vocês não podem aprovar uma lei recusando ouvir os grupos de interesses que pedem para ser ouvidos na discussão da especialidade nessa lei, ou não podem dizer que recusam petições de cidadãos, ou não podem pura e simplesmente dizer que vão aprovar uma lei para declarar que a Terra é quadrada. E, portanto, têm que atender aos factos, têm que atender aos interesses, têm que ouvir as partes e têm de seguir um conjunto de procedimentos técnicos que o garantam. Depois, o que é típico da mediação em qualquer das duas áreas, jornalismo e democracia, é que ela é justamente uma mediação organizada. Salvo alguns casos, como este que eu já vivi, eu já fui diretor de um jornal, o jornalismo exige profissionalidade. E eu pude ser diretor de um jornal, porque o jornal que eu fui diretor era o jornal político do meu partido. Portanto, esses estão dispensados. Quer dizer, ninguém acha que nós estamos sujeitos à regra da imparcialidade quando temos órgãos de política. Aliás, são jornais no sentido de ser órgãos de propaganda e não no sentido de ser órgãos de comunicação social. Fora isso, o jornalismo exige uma profissionalidade, exige uma organização, exige uma estrutura, exige uma regulação. O jornalista ou a jornalista pode, por exemplo, ser objeto de coimas aprovadas pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, assim como aos órgãos de comunicação social, mas não os jornalistas podem ser objeto de coimas decretadas por uma entidade reguladora.
Do mesma maneira, a institucionalidade e a profissionalidade no âmbito da mediação democrática é dada pelas instituições, entre as quais os partidos, mas também pelo jogo entre o sistema de partidos e o sistema eleitoral. E, portanto, eu diria que nós precisamos de ver esta triangulação que aqui é proposta entre juventude, jornalismo e democracia com cuidado. Mas talvez a forma mais simples ou mais clara de olhar para esta triangulação é imaginar que a juventude é uma espécie de laboratório onde nós podemos ver melhor, onde nós podemos ver com lentes que garantam uma maior proximidade, onde nós podemos aumentar e ver e até em certa medida testar questões gerais que se colocam na relação entre o jornalismo e a política e questões gerais que se colocam do ponto de vista da qualidade do nosso regime democrático como regime de escolhas. E se nós fizermos isso, talvez aqueles que trabalham no jornalismo e aqueles que agem na política tenham boas dicas, se me permitem a palavra, para examinar algumas das coisas que fazem e algumas das coisas que até pressupõem, e nada melhor do que nós visitarmos regularmente os nossos pressupostos, isto é, obrigar-nos a pensar sobre eles, não como eles sendo pressupostos anteriores ao nosso raciocínio, mas como sendo o objeto do nosso raciocínio e da nossa análise e da nossa reflexão coletiva. Dou alguns exemplos, apenas alguns exemplos para terminar. Alguns sociólogos da comunicação social chamam a atenção para um fenómeno que às vezes descrevem como circulação circular da informação e outras vezes descrevem algo provocatoriamente como a existência de um conselho único de redação. O que é que isto quer dizer? Ao contrário do que suporia uma visão ingênua da microeconomia, não é verdade no caso da comunicação social que a simples exigência, a simples existência de concorrência no mercado, por exemplo, entre televisões, seja ela própria indutora de diversidade. Pelo contrário, a lógica tende a ser uma lógica de ondas. Houve a onda da invasão do Afeganistão e todas as televisões se concentraram. Estou a falar das televisões por facilidade e porque é um caso mais evidente, até porque é mais visível. E as televisões todas se concentraram no Afeganistão. Depois houve o início dos sinais de inflação e disrupção de cadeias de abastecimento e esse passou a ser o tema. Depois começou a invasão militar da Ucrânia e esse passou o tema. Entretanto, obstetras desapareceram e esse passou a ser o tema. E se alguém perguntasse a algum de nós o que é que está a acontecer em Cabul, talvez que a nossa primeira reação fosse dizer: em Cabul, neste momento, não se passa nada. E se eu tenho razão, com aquela minha ideia de que não basta existir, é preciso ser conhecido, e para isso precisamos do jornalismo, então talvez nós precisemos de pensar um bocadinho melhor sobre esta relação entre a diversidade de órgãos e a diversidade de conteúdos. No caso da televisão, a coisa ainda é mais impressiva, porque depois, no caso da Constituição Portuguesa e de muitas outras Constituições Europeias, exatamente para impedir que possa haver um monotematismo avassalador nos média, prevê-se a existência de um serviço público suficientemente independente do mercado para não estar sujeito à mesma lógica monotemática. É como ao sacerdote, é mais fácil pregar do que cumprir, mas pronto, fica a teoria dada. Depois, outros exemplos de elementos que
que nós beneficiaremos em analisar nesta espécie de laboratório que olhar para isto do ponto de vista dos jovens nos proporciona. Outro elemento é a questão da definição axial do news value como aquele que corresponde ao interesse público. E a questão de saber até que ponto, neste momento, nós sabemos distinguir o interesse público do interesse do público. E, designadamente, do interesse do público, tal como ele é mediado não pelo jornalismo, mas pela publicidade. Talvez olhar para esta questão, que é uma questão recorrente nas nossas escolas e também nas nossas redações, do ponto de vista do ponto de vista dos jovens, seja importante. Isto que eu digo em relação ao jornalismo, podia dizer também em relação ao sistema político, designadamente para considerar um aparente paradoxo, que é o paradoxo entre um aparente e parcialmente real, uma aparente e parcialmente real menor implicação no sentido do engajamento dos jovens nos sistemas de partidos e uma real implicação em outras modalidades ou formas de fazer política, de realizar protesto social, de exprimir opiniões, de mobilizar grupos e coletivos ou de abraçar causas. Mais uma vez, olhando isto do ponto de vista dos jovens, nós talvez compreendemos melhor quais são a valia, mas também os limites da forma de organização tradicional ou mais consolidada do sistema de partidos ou do sistema de representação. O meu ponto é, se não queremos ser paternalistas, a expressão ver isto do ponto de vista dos jovens não pode ser uma fórmula ritual. É mesmo preciso ouvir os jovens, interrogar os jovens, inquirir os jovens, criar condições ou estar disponível para ouvi-los também sobre a relação entre eles próprios, o jornalismo e a política. Suceder-se-ão pessoas que, primeiro, têm estudado estes assuntos com bastante profundidade e, segundo, são atores, quer no meio político, quer no meio jornalístico, que há muitos anos pensam estas questões e, portanto, eu limitei-me a servir o aperitivo, sendo certo que o prato principal vem a seguir. Muito obrigado.